E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Seja sempre muito bem-vindo ao Repensar, mais um Repensar que estamos iniciando. E hoje nós vamos trazer um livro também bastante importante que você vai poder usar em muitas situações do seu dia a dia, do cotidiano. O livro tem o título Diante da Vida, Lições de André Luiz. E nós recebemos mais uma vez, sempre com muita alegria, Fábio Dionisi, que está aqui conosco, que vem falar um pouquinho desse livro. São mensagens importantes, trazendo lições importantes para o nosso dia a dia. É isso mesmo? Isso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, sempre, né? Sempre, Fábio. Você é sempre muito bem-vindo aqui. É sempre com alegria que a gente tem você aqui conosco. A alegria é minha. Pois é, nossa. Então tá bom. Bom, por que esse livro, Diante da Vida? Foi uma coisa interessante, porque eu sempre quis fazer um livro de reflexões. Sim. Achei que era importante, mesmo por causa da editora. Eu acho que a editora tinha que ter um livro de reflexões, né? Interessante. E eu recebi uma espécie de empurrãozinho também da espiritualidade para que isso acontecesse. Eu imaginei, eu sempre fazendo minhas palestras, eu sempre vejo a falta de conhecimento que a gente tem do mundo espiritual, por incrível que pareça, né? Porque na realidade a gente estuda pouco, né? Verdade. A gente não se prepara adequadamente. E você não fala para não espíritas, você fala para espíritas. Eu estou falando de espíritas, né? Eu estou falando de espíritas, não né? é? Existem exceções, obviamente, Sim, eu não lógico, posso falar isso. Lógico. Mas andando por aí, andando no Rio, Minas e São Paulo, eu fico abismado de ver quão pouco a gente estuda, né? E falei, então eu vou fazer uma coisa, eu pensei comigo, eu vou fazer uma condensação dos ensinamentos que o André Luiz recebeu, porque aí você não precisa ler o livro inteiro, não. Aí você já lê os ensinamentos direto. E ao mesmo tempo é um livro de reflexões. Você pode abrir no momento que você está fazendo o Evangelho do Lar. E você não precisa ter uma sequência, não precisa ser em sequência, você pode abrir ali, aleatoriamente. E eu pensei em chamá-lo Diante da Vida. Assim, de repente, um dos nossos orientadores lá da casa, ele passou uma psicografia que começa com o título Diante da Vida. Aí eu falei, opa, eu acho que eu estou no... Ele já estava te dando a dica, ainda bem que você captou, né? Você fez igual o personagem da escolinha, você captou a mensagem. E é incrível porque ele colocou exatamente com o enfoque que eu tinha. Ele começou, a psicografia está inclusive no livro, está na introdução, nesse negócio, ou seja, o que a gente realmente leva quando volta para lá, né? Não importa o ter, importa o ser e assim por diante. Que a nossa preocupação é o retorno ao mundo espiritual. Como é que vamos retornar ao mundo espiritual, né? E o André Luiz, ele recebeu uma série de aprendizados, né? Quando ele volta ao mundo espiritual, do Clarencio, da Veneranda, da Laura, do Lísias, né? Ele falou assim, olha só, né? Ele acordou e ele colocou isso, né? Ou seja, tudo que ele devia ter feito e não fez, ou tudo que o homem devia fazer, né? O ser humano devia fazer e não faz, para estar preparado para o retorno, né? Ou seja, uma coisa coincidiu com a outra. Pois é. E na verdade são mensagens, são aprendizados de André Luiz, não são mensagens do André Luiz, mas o que ele aprendeu e que está registrado no nosso lar. E que lar. você aproveitou para trazer de uma forma mais simples até, para as pessoas terem acesso, porque eu acho que é isso também, né? Porque muitas pessoas dizem, mas André Luiz é difícil, Joana de Ângeles é difícil, tudo é difícil. Difícil porque a gente não tem o hábito de ler, porque a gente não tem o hábito de estudar, né? Se você não compreende, ou pergunta a alguém, ou vai buscar, não sei o significado de algumas palavras, vai buscar no dicionário, você aumenta o seu acervo, né? Exatamente. De memória, de conhecimento, e você vai começar a entender muito melhor a vida, que acho que é esse
assim, o objetivo do Isso. título do livro, né? Exato. E Diante pode ser da- utilizado para fazer evangelho no lar, por exemplo. Isso, para Você abre a harmonizar, alcance, né? fala sobre trabalho, fala sobre o nosso papel na sociedade, fala sobre família, né? Então, é um livro, sei lá, que pode ser utilizado para isso, com esse objetivo. Ou, às vezes, se você está numa angústia, você está num momento difícil lá do seu dia, dá uma paradinha, lê uma dessas mensagens, dessas lições, pronto, parece que o dia vai fluir melhor, né? Exatamente. Então, é importante. E outra coisa que é interessante, quando você fala de aproveitar os ensinamentos, né, e que nós não temos ainda muito conhecimento do mundo espiritual, eu estava ouvindo uma entrevista da Fernanda Montenegro, e, na verdade, era a chamada da entrevista do programa, né? E perguntaram para ela se ela tinha medo da morte. Ela falou assim, eu não tenho medo, eu tenho pena, é pena de deixar aqui. Que é também um equívoco nosso, né? Porque você está com dó de ir embora, né? Mas você pode voltar melhorado. Então, tem uma série de coisas que, se a gente começar a estudar o mundo espiritual, como funciona, e que nós somos efetivamente seres espirituais, né? A gente passa a não ter tanto sofrimento e nem a sentir esse tipo de dó, né? De pena de ter que ir embora, né, Fábio? Exatamente. Eu coordeno uma reunião pública toda terça-feira, lá no Recanto Luiz Irmã Sheila. E a gente abre para a espiritualidade que participa, vão caravanas, para eles fazerem perguntas. Nossa reunião pública é interativa. Então, perguntas e respostas, a gente abre o evangelho também para dar uma direção, né? E eu fico abismado de ver a quantidade de perguntas que vêm do mundo espiritual, mostrando completa ignorância do próprio mundo espiritual. Pessoas que acabaram de voltar para lá e que não tinham absolutamente, e fazem perguntas até muito mais básicas do que nós fazemos. Muitas Porque vezes. também não tiveram aqui, né? Porque não tiveram. E nas nossas reuniões com o público espírita, muitas vezes nós recebemos perguntas e falamos, puxa vida, está em dezenas de livros a resposta. Parece que é tão claro, é tão óbvio, mas não é para algumas pessoas, né? Exatamente. Então a gente vai muito despreparado para a realidade do outro lado, entende? É, isso mesmo. Nós vamos continuar falando do livro já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais de Diante da Vida. Até já.